Fala, Enezeiros e Enezeiras, estamos aqui para essa playlist bastante peculiar, que é a playlist das mais fáceis do Enem, mas ela tem a sua importância, a gente vai debater coisas interessantes, chegando aqui ao terceiro episódio, que volta ao Enem de 2022, primeira aplicação, fazendo a questãozinha de número 18 do caderno amarelo, e que no nosso livrão, já estou pegando ele aqui, olha só, 1.100 questões do Enem arrumadinhas por assunto, é a questão de número 497 na página 185 e que teve aí, como vocês já estão vendo, 75,9% no Enem de 2022, primeira aplicação, número de acertos, sendo a segunda questão mais acertada da prova, tá? Se você quer treinar, por exemplo, todas as questões de habilidade ligadas ao corpo, à educação física, a esportes, no livro estão lá todas arrumadinhas por assunto. Essa é a ideia do livro, que faz parte também do meu curso anual e semestral para o Enem, tá? Se você quer saber informações sobre o livro, sobre os cursos, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço do meu site para que você possa acessar e ficar informado ou informada sobre tudo, tá? Então, olha só, a gente tem aqui um texto disponível em Web Adventure, melhor dizendo, né, .com.br, né, acesso em 19 de junho de 2019. Então, um texto até recentemente acessado. Veja só, o que é que ele diz agora no comando da questão. A história da prática do mountain board, né, representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela... Então, repare, tem uma coisa interessante. Então, a história da prática do mountain board representa uma das principais marcas, das atividades de aventura, caracterizada pela... Então, que marca é essa? Veja só, se a gente soubesse o que era uma habilidade presente numa atividade de aventura, a gente pode até não ler o texto, a gente poderia descartar o texto. Por exemplo, eu vou arriscar fazer isso aqui para ser um diferencial sempre nosso, porque é uma questão que está se valendo de um repertório do candidato e da candidata. Então, veja só, uma atividade de aventura é marcada pela competitividade entre os seus praticantes. Não, gente, veja só, uma atividade de aventura, por exemplo, é uma trilha, tá? E uma trilha não tem, geralmente, competitividade entre os seus praticantes. Uma atividade de aventura, guarde aí, são as atividades feitas como lazer, mas um lazer que tem esse contato com a natureza, que tem uma invenção, que tem uma criatividade, que a coisa não é fixa, você vai montando na hora, vai descobrindo possibilidades, tá? Então, por exemplo, o contato com a natureza é muito presente nessas atividades de aventura. Inclusive, numa linha até fugindo aqui da questão, se debate bastante sobre os impactos ecológicos que essas atividades de aventura podem representar, né? Por exemplo, uma trilha pode deixar sujeira, pode deixar lixo, pode representar uma questão ali ambiental, né? Que a gente, por exemplo, não estava prevendo no início daquela atividade, tá bom? Então, elas não são marcadas pela competitividade, nem o texto ainda. É uma atividade, ou são atividades, com padrões técnicos definidos. Não, é justamente como eu falei, uma coisa do improviso, é aquilo que vai acontecer. Você não tem como predefinir, olha, a trilha vai durar X tempo, ou então ela tem X quilômetros. Você pode até tentar definir isso, mas como ela é feita ali em contato com o momento, com a natureza, às vezes você tem variáveis que não são previstas, tá bom? Então também não iria... Eu vou ler o texto ainda, tá? Mas só estou mostrando como a gente pode pensar a partir, é claro, do que a questão trouxe no comando, tá? O comando perguntou, né, uma das marcas de atividades de aventura. Eu estou lendo aí, se aparecerem duas características, fatalmente é o texto que vai decidir. Mas, por enquanto, não tem nenhuma característica plena de atividades de aventura. Outra característica das atividades de aventura, diz aí a alternativa letra C, é uma modalidade com regras pré-determinadas. Não, é quase que uma variação do mesmo tema da letra B, né? Na letra B fala em padrões técnicos definidos e regras pré-determinadas. Falei que não. Também não vai embora antes do final do vídeo, porque a gente vai ver marcação letra por letra dessa questão que eu estou fazendo ao contrário, né? E olha só, criatividade para adaptações a novos espaços, verdadeira. Isso daí, sem nenhuma dúvida, já é uma opção verdadeira. Vamos ver se é a única. Se a E for falsa, já é ela. Se a E for verdadeira, é o texto quem vai decidir. Porque uma atividade de aventura, como eu falei para vocês, elas nascem desse contato, né, de momento ali com
obviamente, a natureza, e aí pode derivar até, claro, um esporte, uma atividade que vai depois se profissionalizar, e aí quando ela se profissionaliza, ela passa a ter competitividade, técnicas definidas, né, regras, uma série de fatores, muitas vezes que estão relativos à profissionalização, ou pelo menos à confederação ali, digamos assim, né, no imaginário de determinados grupos que vão se reunir, vão traçar regras para os vários grupos terem até uma competição unificada. E, por fim, necessidade de espaços definidos para a sua realização, que é uma alternativa que poderia até ser, né, digamos assim, pegadinha, mas ela não é uma atividade que tem um espaço pré-definido, né, ou definido não, como eu falei, é uma atividade, estou frisando muito isso, do improviso. Então, veja que pela leitura das alternativas em, né, consonância com o comando, a gente já chega, já se aproxima da letra D. Olha só, mas eu vou ler agora o texto para dirimir, para, né, qualquer dúvida que porventura tenha permanecido, seja esclarecida. Então vamos ver aqui, ó. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o mountain board é uma espécie de aventura, é um esporte, desculpe, de aventura, que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às das modalidades do snowboard, surf e do próprio skate. A atividade chegou ao Brasil em 1997 e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável, até falar isso, né? Eu tinha dito ali na letra E, portanto, que ainda era uma coisa que não tinha uma confederação, ou pelo menos um circuito oficial, e hoje possui centenas de praticantes, um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Isso daí poderia dar margem até à confusão, né? Marcação de algumas letras, apesar da questão, como eu falei, ter sido uma das mais fáceis do Enem de 2022. Segundo consta na história oficial, o mountain board foi criado por praticantes de snowboard, né, da neve, e que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples, uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, menor e um pouco menos flexível, com 2 eixos bem resistentes, alças para encaixar os pés e 4 pneus com câmaras de ar para regular a velocidade que pode ser alcançada em diferentes condições. Inclusive, antes de a gente continuar lendo, eu vou mostrar para vocês aqui uma ceninha bem rápida da prática do mountain board. A gente está começando a ver, então, como ele descreveu aí, né, a prancha, né, que a gente chama ali a tábua, né, podemos dizer assim, que se colocam os pés, as alças para prender os pés, as rodas, né, que possibilitam essa velocidade, esse movimento, né, esse rolamento, como ele está dizendo aí, obviamente naquela superfície, que é uma superfície ali da natureza, tá vendo? Lembrou a trilha, como a gente está vendo, ou seja, tem semelhanças com o skate, mas o skate tem a roda menor. Tem até semelhanças com o sandboard, que não está aí colocado no texto, mas que utiliza, né, o cenário, como a gente poderia falar assim, com areia, dunas, é muito comum, e lá não tem a roda, né, para fazer esse movimento. Tá bom? Então deu para ter uma noção aí do que se trata o mountain board, e aí a gente volta aqui para nossa leitura. Portanto, ele diz o seguinte, ó: com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno: grama, terra, pedras, asfalto e areia. Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras. Então, repassando, pessoal, olha só, a história da prática do mountain board representa uma das principais marcas das atividades de aventura, caracterizada pela competitividade entre seus praticantes. Não se fez menção disso no texto e também, né, ele fala no máximo aqui que tem praticantes e um circuito nacional respeitável e mais de uma dezena de pistas pelo país. Mas ele não diz que há uma competição, por exemplo, um evento nacional. Aí teria que haver realmente uma regra, algum critério para pontuação, mas não se fala em competitividade nessa disputa, né? Parece uma coisa ainda mais lúdica, mais ligada ao hobby, ao lazer. O praticante vai fazer ali sem um treino intensivo, né? Uma atividade pontual, muitas vezes. Atividade com padrões técnicos definidos, já expus o porquê não. Modalidade com regras predeterminadas, idem. E necessidade de espaços definidos para a sua realização. Não é uma necessidade, né? Já existem pistas oficiais, um circuito oficial, circuito nacional, como ele diz ali, mas não é uma necessidade. Eu posso ter a prancha e utilizá-la em um cenário, por exemplo, em um espaço não predeterminado. Tá bom? Então tá aí, confirmo, marcação letra D, criatividade para adaptação a novos espaços. Você pode usar isso em qualquer contexto. E como é que foi a marcação dessa letra, desse item? Olha só. Então, competência diária, né? Compreender e usar a linguagem corporal
como relevante para a própria vida, integradora e formadora da identidade. E a habilidade 11, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Questão que foi marcada aí, como vocês viram, por cerca de 76%, né, das pessoas, e as letras, a letra D, e as letras na sequência, praticamente empate técnico, né, como eu já disse aqui em outra questão, a letra E com 7%, as letras A e B com 6%, e a letra C com 5% foi a menos marcada, modalidade com regras predeterminadas, muito próximo ali da letra B, que foi com 6%, né? A letra A também com 6%, e a letra E um pouquinho mais marcada pelo pessoal, necessidade de espaços definidos para a sua realização, que eu acredito que tenha sido um motivo, o finalzinho, finalzinho, aquele trecho que eu grifei, a linha amarela, vocês estão vendo ainda. Outra informação, a gente tem aqui os acertos por escola, a gente pode ver que as escolas privadas tiveram 86% de acertos, né? Então cerca de 10% acima da média. Os institutos federais também praticamente empatados, né? 87,5%, 85,7% de acertos, também aí muito acima da média da questão, quase 10%. Escolas municipais com 75%, quase que cravando a média, um pouquinho abaixo. Aqueles que não declararam escolarização, 72,5%. E os colégios estaduais aí fechando os índices com 72,4% nesse Enem, que teve a média geral de 510,24, tá bom? E se você quer saber agora a questão mais difícil do Enem de 2022, ela vai aparecer no card aqui do lado, e também já deixo o convite aí para que você possa se inscrever aqui no canal e toda semana ou todo dia, conforme aí nossa periodicidade, receber e fazer uma questão nova aqui com a gente. Valeu? Beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!